Produção, a pauta tá aí? Eu tô olhando aqui, mas não tô encontrando. Seja bem-vindo ao JNJ, o Jornal Neojus. O jornal que é feito a partir da colaboração de vários professores que analisam matérias que foram pauta na mídia especializada durante a semana. E nessa edição você verá: atletas se negam a jogar por más condições de trabalho e são demitidos. Essa matéria será comentada pelo professor Domingos Sávio Zainag. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que não cabe arbitramento de aluguel de domínio comum a ex-cônjuge que reside com o filho do casal. Essa matéria será comentada pela professora Carla Matucci. Organização das Nações Unidas escuta estudantes para decidir como aplicar o direito das crianças na internet. Essa matéria será comentada pela professora Rúbia Ferrão. Coluna consumerista. Professor José Geraldo Brito Filomeno, um dos autores do CDC, comenta vetos às práticas e cláusulas abusivas, fazendo uma memória do que se passou e por que isso aconteceu. Portar chip de celular em presídio não caracteriza crime. Professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros comentará essa matéria. E o nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Seja bem-vindo à edição número 35 do Jornal Neojus. Atletas se negam a jogar e, em virtude desse comportamento que foi derivado de más condições de trabalho, foram demitidos. Convido o professor Domingos Sávio Zainag a fazer o uso da palavra e explicar se isso pode ou não. Pode isso, professor? Olá, Ricardo. Olá, amigo do Jornal Neojus. Hoje o meu comentário é sobre uma notícia jurídica, como sempre, mas trabalhista desportiva. Os jogadores do Rio Preto, da cidade de São José do Rio Preto, aqui uma particularidade, a cidade onde meu falecido pai nasceu, e o time para o qual meu pai torcia, ele não torcia para o América, que se tornou mais conhecido nos últimos tempos, nas últimas décadas, mas o América se envolveu numa confusão que envolve direito do trabalho. Os jogadores estavam relacionados para uma partida do clube e quando chegaram horas antes para a partida, todo jogador tem lá um lanche. Tudo deve ser balanceado, não vai servir uma feijoada para um jogador que vai disputar uma partida de futebol profissional. O que aconteceu? Os jogadores foram surpreendidos com uma simples marmitex, sem qualquer tipo de cuidados quanto a calorias, e deram de tal forma, nem no refeitório foram servidas essas marmitex. Os jogadores tiveram que comer no próprio vestiário. Tanto que nessa notícia, que está no site do Globo Esporte, tem o vídeo, os jogadores sentados, sem camisa, comendo a marmitex. Os dois principais jogadores do clube se insurgiram contra essa situação, liderando os jogadores mais novos, e disseram que isso não é forma de se tratar um jogador profissional de futebol. E eles se recusaram a entrar em campo caso não fosse fornecida a alimentação de forma correta. O clube fez o quê? O clube despediu os dois atletas por justa causa. Pois bem, seria um ato de indisciplina ou até mesmo um ato de insubordinação. Sem dúvida. Eu até falei num jornal essa semana, esportivo, e disse que o grande erro dos jogadores foi de não falar na hora: olha, estamos dando por rescindido o nosso contrato de trabalho de forma indireta, artigo 483 da CLT e a própria Lei Pelé, que dizem, no caso da CLT, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, obrigação do contrato de atleta, está lá na Lei Pelé. O clube deve fornecer as condições necessárias para que o atleta desenvolva a sua atividade profissional. Esse era o caminho correto. Mas não dá para se pedir que um jogador de futebol, ali no calor daquela situação realmente deprimente, que atenta contra a dignidade
da pessoa humana, não tenho a mínima dúvida, porque é dentro de uma profissão que não pode ser o atleta tratado dessa forma. Não teria nada de errado se fosse numa profissão que o trabalhador está, digamos, na área rural, chega comida, ele vai comer no caminhão, mas não, nós estamos falando de atletas profissionais e, além do que, a alimentação deve ser apropriada. E o clube tomou a decisão de despedi-los por justa causa. Pois bem, e agora, como fica essa situação? Eu entendo que esses atletas, ingressando na justiça, sendo bem defendidos, eles devem ganhar a ação e reverter a justa causa para dispensa sem justa causa e o clube tendo de pagar todas as parcelas devidas de uma rescisão do contrato de trabalho de atleta, que tem algumas particularidades que são diferentes do trabalhador comum. Mas é isso, até oportuno falar dessa situação, porque todos nós imaginamos, a maior parte da população imagina que os jogadores de futebol são sempre milionários, comem do boi do melhor, carro importado. Não, não é assim, meus amigos. Mais de 90% dos atletas do Brasil têm uma remuneração que não chega, na média, a 3 salários mínimos. E muitos jogam sem nada receber, assinando os recibos de salário em branco. Porque fala, você joga, assina aqui, não vou te pagar nada, quem sabe durante o campeonato alguém te contrata, aí você ganha o seu dinheiro, eu ganho o meu e segue o jogo. Essa é a realidade. Jogadores de clubes grandes, 200, 300, 500 mil, 1 milhão de reais, isso é uma minoria que não chega a 1%, esses de 1 milhão para cima. Na faixa ali entre 50 e 200 mil deve ter coisa de 5%, mas a grande maioria tem uma média de 3 salários mínimos. É isso, meus amigos. Espero aí que vocês tenham tido uma ideia melhor do que é essa história da profissão de atleta de futebol. Muito obrigado, abraço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado, professor Domingos. Até a próxima semana. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após o divórcio, em que houve a partilha de um bem que agora pertence tanto ao homem quanto à mulher, quanto ao ex-marido quanto à ex-esposa, não cabe arbitramento de aluguel nesse imóvel comum quando um deles, nesse caso que nós vamos analisar, é o ex-cônjuge, o marido, né, reside com a esposa, que era filha comum do casal. Essa matéria será comentada pela professora Carla Matucci. Diga, professora Carla, é isso mesmo? Olá, Cabezão! Nesse caso, foi reconhecido que, em que pese a existência de uma possibilidade de arbitramento de aluguéis, quando ocorra o condomínio entre as partes divorciandas, a possibilidade desse arbitramento se efetivar ocorre única e exclusivamente na hipótese do uso exclusivo do bem pelo cônjuge divorciando. E, nesse caso, a ex-mulher pleiteava o arbitramento dos aluguéis. Só que ficou comprovado de que, embora na partilha de bens tivesse sido atribuído 40% do bem para ela e 60% para o ex-marido, e ele estivesse se utilizando do imóvel até a venda, a alienação do bem, não era o caso de uma utilização ou de um uso exclusivo pelo cônjuge, mas sim para abrigar, inclusive, a filha do casal que com ele residia. Então, o tribunal entendeu que, não havendo prova desse uso exclusivo, e mais, embora também esse pai estivesse obrigado ao pagamento dos alimentos, a mãe, a genitora, caberia a contribuição dentro
da proporcionalidade e da necessidade da filha do casal, também o pagamento de alimentos. E já que ela não estava contribuindo em pecúnia, nesse caso, a moradia, o direito à moradia, né, da parte que lhe cabia na partilha de bens, estaria sendo uma forma de contribuição de alimentos in natura, ou seja, com o direito à moradia, atribuindo o direito à moradia para a filha do casal. É uma decisão importante, fixa parâmetros. Penso. Por quê? Porque cabe sim a requerimento de a atribuição dos aluguéis para o cônjuge que esteja se utilizando do bem, ainda que em comunhão, exclusivamente, mas desde que seja um uso exclusivo. Obrigado, viu, professora? Só está muito elegante. Até a próxima semana. A Organização das Nações Unidas está preocupada com o ambiente digital para as crianças. E nesse esteio, eu convido aqui a professora Rúbia Ferrão, que é a nossa expert para assuntos digitais, informáticos e afins, para comentar esta notícia. Salve, salve, professora Rúbia! Muito legal essa iniciativa da ONU de ouvir os estudantes para a criação de um documento com diretrizes sobre a aplicação da Convenção de Direitos das Crianças e Adolescentes no ambiente digital. A gente sabe que a criança e o adolescente, chamados nativos digitais, que já nascem em meio a essa tecnologia, estão chegando cada vez mais cedo nesse universo. Recentemente nós vimos o fenômeno do homeschooling que impulsionou ali os conhecimentos informáticos dos jovens, mas são muitos os desafios nesse âmbito. A gente sabe que as redes sociais muitas vezes ainda não estão preparadas para os jovens, ao ponto de terem ali uma classificação etária, o algoritmo entender que está diante deste público e não exibir conteúdos impróprios para a sua idade. Mas aqui no Brasil nós temos diversas leis que são protetivas às crianças e adolescentes, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem várias questões que se aplicam ao universo digital, merecendo destaque aí o combate aos crimes de divulgação de pornografia infantil, que trazem deveres específicos até mesmo para os provedores. A gente também tem uma lei de combate à intimidação sistemática, bullying, com deveres até mesmo para as escolas, para que tratem ali do tema, e mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com um artigo específico, o artigo 14, voltado ao tratamento de dados pessoais de criança e adolescente, com diretrizes nesse âmbito. Então, temos um desafio grande pela frente e você, pai e mãe, deve estar atento ao que seu filho faz no universo digital. Obrigado, caríssima professora. Até a próxima semana. Na nossa coluna consumirista de hoje, o professor José Geraldo Brito Filomeno faz um resgate à memória do que aconteceu nos bastidores do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Hoje ele vai falar sobre o veto que ocorreu sobre as práticas e cláusulas abusivas que estavam previstas originalmente no projeto. Vamos lá! Hoje, com relação aos vetos apostos ao projeto do Código do Consumidor, eu acho que os vetos tiveram razão de ser. Nós, da comissão, nós pecamos por excesso. Não é? Por exemplo, o artigo 39 do Código do Consumidor estabelece um rol não taxativo, mas meramente exemplificativo de condutas que devem ser evitadas pelos diversos fornecedores de produtos e serviços. E, realmente, o caput desse artigo, ele deixa bem clara essa enumeração meramente exemplificativa, né? Que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Aí vem um rol, né? de 12 incisos, dentre os quais eu vou só citar um para ter um exemplo, que é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos, a chamada venda casada, não é? Dentre outras práticas.
E nós havíamos colocado o inciso 10, né, que dizia o seguinte: também é prática, seria subentendido, né, seria a prática abusiva, praticar outras condutas abusivas. Ora, já no CAPT já se prevê, né, que essa exemplificação das condutas, dizendo que é vedado ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, as seguintes. Bom, da mesma forma, o artigo 51, que trata das cláusulas contratuais abusivas, da mesma maneira o CAPT já deixa claro, né, ao dizer que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, por exemplo, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, etc, etc. Né? E nós tínhamos colocado o inciso 5º, né, dizendo o seguinte, subentendido lá, é nula de pleno direito, cláusula que, segundo as circunstâncias em particular, segundo a aparência global do contrato, venham, após sua conclusão, a surpreender o consumidor. Bom, aqui talvez houvesse, a nossa intenção foi de deixar bem claro, né, que além daquelas, poderia haver algum artifício, algum ardil, por assim dizer, uma armadilha, né, que não estivesse contida ainda que exemplificativamente. Mas, de qualquer maneira, está subentendido que esses tipos de cláusulas contratuais são manifestamente abusivas e, portanto, merecem, se for o caso, e quando provocado o Poder Judiciário, a decretação de sua nulidade absoluta. Então, segundo a circunstância em particular, segundo a aparência global do contrato, venham após sua conclusão, ou seja, essas cláusulas, a surpreender o consumidor. É isso por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, professor, mais uma vez, por essas informações preciosas sobre os bastidores do CDC. Até a próxima semana. Como nós sabemos, existe uma tipificação, existe uma previsão na nossa legislação penal de que não se pode ingressar em presídio com celular, equipamentos eletrônicos, né? E a professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros vai comentar um caso em que o Superior Tribunal de Justiça julgou que, apesar do presidiário ter sido pego, flagrado, com chip de celular, ele não foi inserido nessa norma. Porém, numa falta comportamental grave, né? Isso sim é o que poderá ser aplicado a ele. Vamos ter mais detalhes com a professora Juliana, que é a nossa grande entendedora de direito penal. Salve, salve, professora Juliana! Olá, Cabezon! Vamos então aqui falar um pouquinho de direito penal e comentar uma decisão interessante proferida pela 5ª Câmara do Superior Tribunal de Justiça, que absolveu um detento que, ao reingressar ao presídio após uma saída temporária, foi apreendido com 3 chips de aparelho celular. De acordo com essa decisão do STJ, portar chip de aparelho celular não configura o crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, que é a introdução de aparelho celular em presídios, em estabelecimentos prisionais. Essa decisão está corretíssima e ela é pautada no respeito ao princípio da legalidade. De acordo com o princípio da legalidade, somente deverá ser considerado como crime as condutas que estão descritas no artigo, no tipo penal. E se nós lermos o artigo 349-A, constataremos que não existe previsão a chip de aparelho celular. Logo, seria uma interpretação que foi além do que está previsto no artigo 349-A. Vou aqui ler para vocês este artigo. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Observe de maneira aqui bem clara que a referência é a aparelho celular, aparelho de comunicação móvel,
rádio ou similar. Não existe menção a chip. Logo, a conduta de portar chip não caracteriza mesmo este crime. Agora é bom lembrarmos que o mesmo tribunal, o STJ, já se manifestou em decisões anteriores que, embora não seja o crime do artigo 349-A, portar chip é uma falta grave que gera, dentre outras consequências, a regressão do regime. Então, observemos bem, não é crime do artigo 349-A, porém é considerado como uma falta grave que gera, entre outras consequências, a regressão de regime. Então, esta foi a nossa contribuição do direito penal para o Jornal Neojus dessa semana. Até o próximo vídeo. Professora Juliana, muito obrigado por sua colaboração e até a próxima semana. Vamos agora para o nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Salve, salve, Altran! Olá, as dicas da semana de cultura para o Neojus. A primeira delas fica por conta da reabertura da Pinacoteca, com as novas liberações, e a exposição Enciclopédia Negra, que na realidade é a tradução em exposição fotográfica de um livro, que conta a trajetória aí de toda a vivência negra da escravidão aqui no Brasil. A segunda dica fica por conta do cantor, compositor, multiartista Gero Camilo, que vai estar no YouTube com shows no dia 15 e 16. Ele é um nordestino e que canta, dessa vez, no lançamento desse disco e do show, a resistência do povo nordestino em relação à questão da pandemia, à questão do agravamento aí das condições de saúde, das condições financeiras, sociais, enfim. E a outra dica fica por conta de um jogo para crianças, né? O Pokémon Snap. É um relançamento de um que já houve em 1999. Dessa vez a viagem se passa através de uma câmera fotográfica, onde a criança vai poder tirar fotografias durante o percurso, o trajeto, escolher poses, escolher os bichos que ela fotografica. Isso pode ser retocado, pode ser mexido, pode ser aprimorado, ok? Então fica a dica aí, uma boa semana de cultura para todos nós. Um abraço. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Bem, meus caros, chegamos ao fim de mais uma edição. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua paciência. Espero que a nossa gravação na próxima semana o encontre também muito bem e saudável e que você esteja apreciando este conteúdo. Não deixe de acessar nossas plataformas digitais e, se possível, dar um like e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até lá!